Já percebeu como a simplicidade incomoda? Não aquela que nasce da escassez, mas aquela escolhida por quem poderia ter muito mais, mas prefer manus. A sociedade idolatra o brilho, o barulho, a ostentação menos, mas olha torto para quem decide viver de forma discreta, porque o homem que vive com pouco por escolha mexe com o ego coletivo. Ele prova, sem dizer uma palavra, que talvez toda essa busca interminável por mais não passe de ilusão. Tolstói foi exatamente esse tipo de homem. Um dos maiores escritores de todos os tempos, simplesmente decidiu trocar fama, riqueza e privilégios por uma vida de camponês. E o interessante é que o sistema não entende esse tipo de decisão. Ele não sabe onde encaixar alguém que escolhe a liberdade em vez do luxo. É como se a simplicidade, quando voluntária, virasse uma forma silenciosa de rebelião. É sobre isso que a gente vai falar aqui. Por que a vida simples causa tanto estranhamento e por que o mundo moderno não teme a pobreza, mas sim a autonomia? Principalmente aquela autonomia que surge quando a pessoa percebe que não precisa de quase nada para ser inteira. Porque o sistema precisa desesperadamente que você deseje mais do que necessita. Pensa comigo. Imagina um mundo onde tudo, absolutamente tudo, trabalha para te convencer de que você ainda não chegou lá. Cada tela te lembra que falta algo. Cada propaganda cochicha que você não é suficiente. Cada notificação vibra como um empurrão, core, conquista, a como el. Esse mundo existe, e é nele que a simplicidade vira crime simbólico. Tolstói só percebeu isso tarde, mas percebeu a tempo. Depois de uma vida inteira rodeado pela elite russa, cercado de luxo e reverência, algo nele quebrou por dentro. Ele entendeu que a engrenagem social só continua rodando se você acreditar que sempre falta algo. E quando ele enxergou isso, começou a se afastar, não por fuga, mas por resistência. Foi quando escreveu a famosa ideia de que o luxo dos poucos depende do sofrimento de muitos. E simplesmente decidiu parar de participar disso. E essa decisão, por mais simples que pareça, é tudo menos inofensiva, porque quando alguém reduz suas necessidades, sai do radar da chantagem. Um homem que não precisa de muito, não teme a escassez, não se curva por elogios, não negocia sua paz por um aumento, ele não é facilmente controlável, e isso assusta. O sistema não teme o pobre, o sistema teme o autônomo. A verdadeira liberdade começa quando você olha para tudo aquilo que te ensinaram a desejar, e percebe que nada daquilo te preenche de verdade. Nesse cenário, a verdadeira liberdade começa quando você encara todos os desejos que te empurraram goela abaixo, a vida inteira, e percebe que nada daquilo realmente te completa. Nesse instante, a simplicidade deixa de ser apenas um estilo de vida e vira um protesto silencioso. É quase como estar dizendo ao sistema: eu não entro mais nesse jogo. E o rebelde, quando é coerente, não precisa levantar a voz, menos basta viver de um jeito que expõe o exagero do resto do mundo. Num ambiente obcecado por velocidade, quem anda devagar parece provocação. Numa sociedade viciada em excessos, quem vive com um mínimo vira um espelho incômodo. A presença de alguém simples revela, sem esforço, o quanto estamos todos atolados em coisas que nunca pedimos, mas aprendemos a chamar de necessidade. Tolstói entendeu, antes de muita gente, que o sistema não quer só sua força de trabalho. Ele quer sua crença, sua fidelidade, sua vergonha de ser simples. Quer que você associe valor àquilo que possui, porque assim você passa a vida inteira correndo, e um homem correndo não pensa. Mas quando você descobre que pode viver com menos e ainda assim viver melhor, algo dentro de você desarma, e quem desarma deixa de ser controlável. E o que acontece quando alguém deixa de ser controlável? Vera Amick, não porque fez algo terrível, mas porque viveu de um modo que disse ao mundo: eu posso existir sem vocês. A vida simples nesse contexto é uma afronta, não é pobreza, não é romantização do sofrimento, é autonomia pura. E a autonomia nesse sistema é imperdoável. Tolstói não ficou apenas no discurso bonito, ele colocou o próprio corpo na teoria. Abandonou banquetes elegantes por refeições simples, trocou salões iluminados pela terra úmida, deixou mesas aristocráticas para segurar uma enxada. A decisão dele foi radical não pela rusticidade, mas pela coerência menos, e a coerência no mundo moderno é quase um escândalo. O sistema tolera quem fala, mas não quem vive aquilo que fala. Porque quem vive diferente expõe o artifício do resto. Uma vida simples revela que excesso não é virtude, que produtividade sem consciência é só barulho, e que a dependência pelas estruturas modernas, menos consumo, status, validação, não é necessidade, mas hábito. Tolstói passou a escrever com uma mistura de fúria e ternura. Denunciava a sociedade que ensinava a competir, antes de ensinar a pensar. Denunciava a igreja que pregava humildade, mas se ajoelhava ao poder, e denunciava a si mesmo seus privilégios e vaidades. E o sistema não sabe lidar com esse tipo de lucidez, porque lucidez não grita menos, ela se espalha. Lucidez não destrói muros, ela desmonta
ilusões. E um homem que decide lavar a própria roupa, plantar o próprio alimento e viver alinhado aos próprios princípios, parece pequeno, mas é gigantesco. Ele mostra que existe saída, e isso dá ideias. Mostrar que é possível viver com menos é, na prática, desmontar uma fantasia coletiva. É revelar que talvez o progresso não seja esse acúmulo frenético de coisas, metas e títulos, talvez seja justamente o contrário. A capacidade de soltar. Nesse ponto, a simplicidade deixa de ser estética e vira revolução. Um ato político, espiritual, filosófico. Tolstói descobriu que não dava para mudar o mundo enquanto permanecesse confortável dentro das estruturas do mundo. Por isso saiu, por isso calou. Por isso virou símbolo. Não porque falou mais alto, mas porque viveu diferente. E talvez seja isso que mais incomoda. Não o fato de alguém viver com pouco, mas o fato de alguém não precisar daquilo que todos foram treinados para idolatrar. Porque esse tipo de pessoa desafia a base emocional do sistema. Mostra que um ser humano pode existir sem aplauso, sem luxo, sem validação. Isso é liberdade. E liberdade, quando é verdadeira, não cabe dentro de engrenagens que sobrevivem da sua insegurança. Antes de fugir fisicamente, Tolstói já tinha partido por dentro. Muito antes de abandonar a casa e o sobrenome, ele conviveu com camponeses como aprendiz, não como aristocrata. Viu ali, na vida dura e simples, uma integridade que a elite jamais tocou. Aquele povo não tinha prestígio, mas tinha presença. Não tinha títulos, mas tinha alma. Essa convivência foi a escola de desconstrução dele. Percebeu que quanto mais um homem possui, mais se afasta de si. E que o excesso, no fundo, rouba o espírito. Aos 82 anos, Tolstói transformou essa decisão interior em ato. Fugiu em silêncio da sua esposa, terras, títulos, conforto. Saiu com roupa simples, quase escondido, como quem abandona um papel que nunca foi seu. Não fugiu da vida, menos fugiu da mentira. E essa fuga não teve espetáculo justamente porque era verdadeira. O sistema sabe lidar com o rebelde barulhento, mas não sabe o que fazer com o homem que simplesmente diz, não quero mais participar. O desfecho foi simbólico. Tolstói adoece durante a viagem e é acolhido numa pequena estação de trem chamada Astapovo. Ali morre dias depois, cercado de repórteres, médicos, autoridades, os mesmos vultos que ele tentou deixar para trás. A cena é cruelmente poética. O homem que buscava silêncio morre em meio a um espetáculo que nunca pediu. Mas sua morte não foi derrota. Foi coerência. Morreu fora dos palácios, longe das homenagens, tentando viver como acreditava. E isso ainda é imperdoável para muitos. Talvez o que mais assuste no exemplo de Tolstói não seja sua fuga, mas o fato de que ele tocou uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. A vida simples é suficiente. Que felicidade pode existir em mãos calejadas, rotinas lentas, silêncios honestos? Que o maior luxo do mundo é ser livre o bastante para partir sem pedir aplauso. Isso destrói narrativas inteiras que nos ensinam, desde pequenos, que ser mais é o único caminho possível. O sistema não teme a pobreza, teme a autonomia. Ele precisa que você acredite diariamente que está incompleto, que falta algo que só será digno quando conquistar, subir, vencer. Quanto mais você acredita nisso, mais obediente se torna. A simplicidade nesse cenário é um colapso emocional, porque ela desmonta a chantagem. Quem precisa de pouco não se ajoelha por migalhas. Quem sabe se sustentar não teme falta. Quem está em paz não compra promessas vazias. É por isso que a vida simples sempre será rotulada, ridicularizada, isolada. Porque quem vive com menos é perigoso. Ele não corre atrás das recompensas que o sistema usa para controlar. Ele não se curva ao medo de não ter. Ele não participa da corrida, e a existência dele gera uma pergunta inevitável. E se tudo isso não for necessário? Essa pergunta é subversiva porque destrói a lógica da pressa e mostra que talvez você não precise de um novo título, um novo carro ou um novo status. Talvez você precise de menos. Tolstói viveu entre dois mundos. De um lado, a glória pública, a fama internacional, o prestígio imperial. Do outro, a terra, o silêncio, os calos nas mãos, e ao final da vida escolheu a terra, não como fuga, mas como soberania interior. A simplicidade para ele não era pobreza, era poder. Era o direito de viver sem trair o que sabia. A sociedade moderna ainda não aceita isso, que alguém escolha ser pequeno por fora para ser inteiro por dentro. E é aqui que tudo se revela. Tolstói abandonou tudo o que o mundo chamava de sucesso não por fracasso, mas por lucidez. Ele percebeu que o verdadeiro colapso não está na perda, mas no excesso que nos desumaniza. Entendeu que liberdade não se encontra em palácios, mas em pés sujos de terra. O sistema odeia a simplicidade porque ela expõe que quase tudo o que nos cansa é dispensável. Que talvez o que falte não seja mais, seja menos. Menos ruído, menos correria, menos máscaras. E no fim Tolstói nos deixou uma pergunta que é quase um aviso.
E se o que você procura não estiver no que falta, mas no que você ainda não teve coragem de soltar? Se essa pergunta continuar ecoando na sua cabeça pelos próximos dias, então essa mensagem cumpriu seu papel.